Olá, meus amores, tudo bem? Vamos à nossa aula? Então vamos lá. Peguem o livro de vocês lá na página 58. Vamos lá? Leiam lá comigo. Leiam as frases a seguir. Era uma vez uma formiga que só trabalhava, enquanto a abelha só cantava. O trecho em destaque indica, letra A, ações que aconteceram no presente, ações que vão acontecer no futuro ou ações que aconteceram no passado. Isso, letra C, ações que já aconteceram no passado. Muito bem. Reescreva o trecho que está em destaque na atividade anterior, mudando o tempo para indicar ações que irão acontecer, ou seja, no futuro. Então, quando ele coloca lá uma formiga que só trabalhava, nós vamos modificar uma formiga que só trabalhará. Perfeito? Enquanto a abelha só cantava, enquanto a abelha só cantará. Tudo bem? Próximo. Pense e responda. O trecho que você alterou combina com a expressão era uma vez? Nós alteramos para o futuro. Combina com a expressão era uma vez? Não combina. Por quê? Porque era uma vez está se referindo a algo que já aconteceu no passado, né? Algo que já aconteceu. Se aconteceu, é no passado. E as expressões que nós colocamos é para o futuro. Vamos? Que outras ações acontecem nessa história? Reescreva as ações e indique o tempo verbal predominante da história. Então, nós podemos colocar lá: era, trabalhava, cantava, foi ter, resolveram, fazer. Todas essas ações estão no passado, no pretérito. Muito bem, como vocês estão rápidos. Vamos continuando. As ações dessa história em quadrinhos acontecem em quais locais? Em que local acontece? A formiga trabalhava onde? No campo. E a abelha cantava? No palco. Então, no campo e no palco. Os verbos são palavras importantes que variam para combinar com outros elementos da frase. Observe as colunas a seguir e ligue-as para combinar as palavras. Então vamos lá. Nós vamos utilizar aqui agora as palavras no presente, ou seja, os verbos estão no presente e os pronomes aqui para a gente poder ligar. Nós temos que combinar o nome com o verbo, ok? Então vamos lá. Ó. Eu trabalho, tu trabalhas, você trabalha, ele trabalha, a formiga e a abelha trabalham, a gente trabalha, nós trabalhamos, elas trabalham, vocês trabalham, a formiga e eu trabalhamos. Todos os verbos estão no presente. Viram que nós combinamos? Você foi ligando lá? Deu certinho? Perfeito. Continue a leitura comigo e vamos lá na página 59 para nós fazermos a mesma coisa. Só que agora nós vamos ligar as palavras que estão, os verbos estão no passado. Vamos lá? Eu trabalhava, tu trabalhavas, você trabalhava, ele trabalhava, a formiga e a abelha trabalhavam, a gente trabalhava, nós trabalhávamos, elas trabalhavam, vocês trabalhavam, a formiga e eu trabalhávamos. Viram todos os verbos? Estavam e estão no passado. Agora nós vamos fazer a mesma coisa na coluna de baixo, aqui, só que elas estão no futuro. Vamos combinar? Então vamos lá. Eu trabalharei, tu trabalharás,
Você trabalhará. A formiga e a abelha trabalharão. A gente trabalhará. Nós trabalharemos. Vocês trabalharão. A formiga e eu trabalharemos. Viram? Agora nós colocamos e conjugamos no futuro, certo? Muito fácil, né? E bem tranquilo. Então vamos continuando. Construa frases com as palavras da atividade anterior e exemplifique cada tempo verbal. Então você vai construir uma frase no presente, uma frase no passado e uma frase no futuro, certinho? Leia outra vez a história em quadrinhos e crie frases para resumir cada parte da história. Olha lá, letra A. Uma complicação que acontece lá na história. Qual seria? Qual seria a complicação que acontece na história e em uma frase eu posso resumir? Eu vou dar a você um exemplo, ok? A formiga só trabalhava, enquanto a abelha só cantava. Isso. Na letra B, ele pergunta o clímax do conflito e a resolução. Lembram que nós comentamos isso? O clímax, o ponto mais importante que chama mais atenção. Qual foi na história? Vou dar um exemplo para você. A formiga e a abelha tiveram uma conversa séria e resolveram o que fazer. Elas tiveram uma conversa séria. E aí, o que ia acontecer? Mas elas resolveram o que iam fazer. Sim? Então vamos lá. Conclusão. Qual foi a conclusão dessa história em uma frase? A cigarra, vou dar outro exemplo. A cigarra e a formiga resolveram formar uma dupla. Elas resolveram o conflito delas. E elas resolveram como? Formando uma dupla. Não foi? Foi, né? Muito legal. Agora vamos lá para a página 60. Comigo? Página 60. Escreva a seguir a palavra que o autor utilizou para expressar uma ideia contrária, ou seja, ele estava lá numa frase e de repente ele utilizou uma palavra e essa palavra deu ideia contrária. Por exemplo, olha lá. Enquanto a abelha só cantava, mas que injustiça. Vejam que ele utilizou a palavra mas. Então, enquanto a abelha cantava, mas que injustiça. A palavra de oposição é mas. Letra B. Ideia de conclusão. Vejam lá. A formiga foi ter uma conversa muito séria com a abelha. E, enfim, ambas resolveram o que fazer. A palavra enfim dá uma ideia de conclusão, ou seja, finalmente elas se resolveram. Sim, tá muito fácil, né? Bem tranquilo. Próxima. Que outras palavras poderiam ser utilizadas mantendo o mesmo sentido? Então, olha lá. Letra A. Ideia de oposição, que nós usamos mas, poderia ser porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, certo? Ideia de conclusão, finalmente, por fim, tá? Findado, ok? Crie outra complicação e outra conclusão para a história. Não se esqueça de surpreender o leitor. Não se esqueça de surpreender o leitor. Então você vai criar um outro final para essa história. Vai escrever nesse espaço aqui e aí vai criar um outro final. Me surpreenda? Surpreenda quem for ler aí, tá bom? E é nosso último exercício. Na história em quadrinhos, qual o sentido dos sinais da pontuação a seguir? Nós temos a exclamação no último quadrinho. Essa exclamação foi para indicar o quê? Surpresa, perfeito. Na letra B, nós temos duas exclamações.
Foi para indicar o quê? Indignação, isso aí. Na letra C, 2 pontos para introduzir uma explicação. E na letra D, um ponto final. O ponto final para indicar o encerramento de uma ideia, para encerrar a ideia. Gostaram da nossa aula de hoje? Sim, que bom. Um beijo e até a próxima.